Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesta casa tão bonita, a convite de nossa queridíssima Lívia. E é uma verdade, né? Lívia nos lembrou bem, todos nós chegamos na mesma época, não é? Há 20, 30 anos atrás, e fomos formando núcleos espíritas. Então, certamente isso já estava programado pela espiritualidade maior. E hoje nos encontramos aqui em Orlando, essa cidade que me acolheu com muito carinho, com muito amor, depois de passar quase 30 anos em Miami, mas me sinto muito feliz e realizada de poder estar aqui dividindo um pouquinho com vocês o estudo da noite. Não sou palestrante, a Lívia exagerou. Nós fazemos um estudo aqui bacana, que pode ser também interativo. E o tema da noite é este aí, na hora da crise. Esse tema me ocorreu porque eu estava fazendo a leitura desse livrinho aqui, o Evangelho de João, tradução de Haroldo Dutra Dias, e chega num determinado momento, que é o capítulo 22, que é o último capítulo do livro, aonde Haroldo ele vai fazer uma menção a um livro chamado Religião dos Espíritos, de Chico, psicografia de Emmanuel, e tem um capítulo muito interessante que me chamou a atenção, que é exatamente esse, se intitula Na Hora da Crise. E Emmanuel vai nos apresentar esse capítulo esclarecendo que nós, espíritos encarnados, nós estamos divididos entre o que fomos e o que devemos ser. Então ele vai fazer uma comparação de como nós somos ou fomos de acordo com os valores do mundo e o que deveremos ser ou já somos de acordo com o nosso guia, o nosso mestre, que é Jesus. Então é interessante porque nós estamos vivendo momentos de crise muito grandes, né? Muito acentuados, a gente está vendo aí coisas, guerras, dissensões, os desafios são imensos. E aí a gente vê que Emmanuel fala o que foi, né? O mundo que foi com seus valores já não pode ser mais o nosso modelo. O nosso modelo tem que ser Jesus. E ele vai trazer diversas frases com o que diz o mundo e o que pede o Cristo, o que Cristo nos aconselha. Então nós vamos passando a primeira frase e o que pede o Cristo e vamos trabalhando em cima de cada uma delas. Então ele começa dizendo assim: Emmanuel diz o mundo, acomoda-te como puderes, acomoda, está na hora de você descansar. Vamos ver o que o Cristo fala. Pede o Cristo, levanta-te e anda. Muito bem, isso vale para qualquer situação. Vamos lembrar aqui, por exemplo, o que a Lívia falou, foi bem a calhar dessa leva de pessoas que vieram para cá nessa década de 90, nós somos quem? Nós somos exatamente esses trabalhadores. Os trabalhadores do quê? Da última hora. Vocês lembram dessa parábola dos trabalhadores da última hora? Pois bem, não devemos parar, não há tempo para acomodação. Muitas vezes, né, a gente se entrega à preguiça, se entrega, depois eu faço, deixa para amanhã. Não, o momento é agora. Jesus nos propõe a ação, ou seja, faça, não pare, produza, seja útil. E isso nos faz lembrar do quê? Da lei do trabalho. É importante que a gente esteja sempre ativo, não vamos parar na nossa zona de conforto, né? Jesus nos aconselha que tenhamos perseverança, que o trabalho realmente engrandece o homem, para que a gente diga não ao conformismo que muitas vezes nos sugere a não sair da nossa zona de conforto. Querem ver exemplo? Quantos de nós permanecemos neste lugar? Muitas vezes nos relacionamentos, né? Às vezes permanecemos em relacionamentos enfermos, tóxicos, e vamos deixando isso drenar a nossa vida. Muitas vezes no trabalho, quantos de nós
acorda e detesta aquele trabalho, detesta aquele chefe, acorda de mau humor, vai porque tem que ir, mas não se movimenta para buscar algo melhor, não corre, não vai atrás. E aí vai ficando, vai se deixando ficar. E a gente vai levando a vida assim, nessa acomodação. O trabalho, gente, ele sempre vai aparecer quando o trabalhador está preparado. E o exemplo maior que nós temos é dentro da casa espírita. Muitas vezes, eu não sei qual é a experiência da Lívia, mas na nossa casa lá em Miami, muitas vezes a gente convida a pessoa para um trabalho, para ser voluntário da casa, e aí vem a resposta: ai, eu acho que não dá, porque agora eu não estou com muito tempo, ou ai, eu não tenho condições, não estou preparado, ou não tenho, eu sou muito pequeno para assumir qualquer função. E não é verdade, gente. Se o trabalho aparece, se o convite vem, é porque nós estamos aptos a fazer, nós estamos preparados. E como é que a gente se prepara? Como é que a gente melhora e se aperfeiçoa? Fazendo, trabalhando, não é verdade? Vamos ver, por exemplo, um atleta. Como é que ele chega a um pódio? Treinando. Né? Ele treina 8 horas, 10 horas por dia, ele deixa de ir em festa, ele deixa muitas vezes de diversões comuns para a idade, porque ele quer atingir a perfeição até chegar lá. Um chefe de cozinha, quantas vezes até chegar a ser um bom chefe, quanta comida que ele queimou, quanta cebola que torrou, quanta receita deu errada, e ele insistiu, fez de novo, e fez de novo, e fez de novo. É isso que Jesus pede. Vai, insiste, faça. Então, quando nós estamos realmente em condições, vamos aceitar o trabalho. Eu imagino que a casa deve ter estudos maravilhosos, né? E aí, às vezes, a gente é convidado para um estudo e a gente fala, ui, agora não dá, agora não tenho tempo, agora isso, agora aquilo. Gente, o tempo está passando. Nós somos os trabalhadores da última hora. O convite está sendo feito. Não vamos virar as costas, não vamos fechar os olhos para isso. E isso, gente, em todos os campos da nossa vida, né? Como eu falei, nos relacionamentos, no trabalho. Então a gente vai deixando as coisas ficarem, a gente vai ficando naquele comodismo e nos tornamos muitas vezes pessoas infelizes. A gente percebe que aquele funcionário que se destaca não é aquele que quando dá 5 horas da tarde, né? Se ele está assinando o cheque, ele larga a caneta e deixa para terminar a assinatura no dia seguinte. Não, é aquele que faz sempre um pouco a mais. É aquele que resolve o problema antes de levar para o seu chefe resolver. Muito bem, Emmanuel segue dizendo, diz o mundo, faze o que desejas, você tem que ser feliz, você veio aqui para fazer tudo o que deseja. A gente não ouve isso, gente? Ah, mas a vida é curta demais, nossa, só se vive uma vez, deixa eu aproveitar. O que Jesus fala? Pede o Cristo, não peques mais. Vamos lembrar aqui de Paulo de Tarso, quando ele diz o quê? Que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo nos é permitido, não é verdade? Nós podemos fazer o que quisermos, nós podemos comer o quanto a gente quiser, o que a gente quiser, a gente pode levar a vida sedentária, a gente pode frequentar qualquer lugar, a gente pode fazer tudo. Mas será que nós estamos prontos para aguentar as consequências, para responder e assumir as consequências dessas atitudes? Será que realmente nós estamos agindo como espíritos que conhecem e sabem da imortalidade da alma e da reencarnação? Saber é diferente de acreditar, né? Eu posso acreditar. Não, nós sabemos, nós temos essa certeza. Hoje nós vemos que existe uma ditadura da felicidade, não é verdade? A gente vê isso muito nas redes sociais, a gente vê esses livros de autoajuda, né? Eu falo, quem escreve o livro de autoajuda está realmente se autoajudando, que está pondo um bom dinheirinho no seu bolso. E a gente vê lá 10 passos para ser feliz, 10 passos para conquistar o amor da sua vida, 10 receitas prontas, como se fosse possível. Então a gente vê nesse meio uma ditadura, você tem que ser feliz, você seja feliz a qualquer preço.
E Jesus já nos falava que a felicidade não é deste mundo. A verdadeira felicidade não pertence a este planeta. Se nós vivemos num planeta de expiação e provas, que classe de espíritos que nós somos? Espíritos de expiação e provas, não é verdade? Então, como é que nós podemos ter a felicidade plena neste planeta? Nós vamos ter, sim, uma felicidade relativa e vamos ter muito mais momentos alegres. Alegria é diferente de felicidade, não é? Por exemplo, eu fico alegre se eu compro um carro novo. Nossa, que delícia, aquele cheirinho de carro novo, né, gente? Aquilo dura 1 mês, 2 meses, depois o cheirinho vai indo embora, aquele entusiasmo, aquela alegria vai passando. Então a gente fica alegre quando a gente vai a uma festa, a um show que a gente quer ir muito, ou compra uma roupa que a gente estava namorando, mas nesse mês não deu, o dinheiro está curto, aí o mês que vem eu consegui. Ai, que alegria! Mas isso passa. A felicidade não, é algo intrínseco, é algo que nós construímos, é algo que a gente constrói ao longo da nossa vida. Então, o que acontece é que muitas vezes nós nos enganamos colocando essa felicidade relativa em coisas materiais. A gente condiciona a nossa felicidade a projetos materiais. Então, e condiciona muito ao futuro. Bem, eu vou ser feliz quando eu acabar de pagar meu mortgage. Eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa própria. Eu vou ser feliz quando eu me casar, quando eu isso, quando eu aquilo. Quer dizer, a gente está deixando a nossa felicidade indo lá na frente e não está desfrutando da jornada, do caminho. E se essa felicidade realmente ficar atrelada às coisas materiais, o que é uma grande mentira, e a gente vê isso diariamente, pessoas que têm tudo, têm dinheiro, têm beleza, têm fama, têm relacionamentos, bons relacionamentos, e, no entanto, muitas vezes são muito deprimidas, são doentes da alma. E a gente vê isso nos noticiários, acabam indo até para o campo, para o lado do suicídio. Não é mesmo? Por quê? Porque existe um vazio existencial. Como é que a gente preenche isso? Aqui é uma forma de nós preenchermos, estarmos reunidos, trabalhando a nossa espiritualidade, entendendo que tudo aquilo aqui é passageiro e construindo essa felicidade firme, não sendo refém nem de nada, nem de ninguém. Não podemos ser reféns das coisas materiais. Não devemos ser reféns nem do outro. Porque o dia que o outro for embora, o dia que acontecer um desencarne de alguém querido, ou uma separação, ou quando os filhos vão embora de casa, tal do ninho vazio. Quem já passou por isso aqui, gente? Levanta a mão, eu já passei. É horrível, não é? Mas a gente tem que respirar fundo e falar, bom, eu criei meus filhos porque para o mundo, então eles vão ser felizes, agora eles vão casar, vão estudar fora, mas é difícil. Então se a gente ficar refém dos outros, o dia que essa pessoa vai, a nossa alegria de viver vai embora com ele, com ela, ou com as coisas materiais. Então vamos construir esta felicidade dentro de nós, né? Sendo feliz durante a nossa jornada. Nós, infelizmente, vivemos ainda numa sociedade, a gente ouve muito disso, né? Onde importante é muito mais o ter do que o ser. Já ouvimos isso diversas vezes, mas parece que a gente tem que estar sendo sempre lembrado, né? De não deixar que as coisas materiais deixem as nossas coisas espirituais para segundo plano. Afinal, não somos espíritos imortais? Então, vamos começar a pensar como espíritos imortais, a pensar como verdadeiros espíritas. E a gente tem que estar sendo sempre lembrado disso, porque as distrações do mundo, elas são tão grandes que de vez em quando a gente se perde aí no meio do caminho, não é? Acontece isso com a gente. Muito bem. Seguindo nesse raciocínio, nós trazemos também o que é citado numa das obras, que essa felicidade é relativa e não poderia ser realmente absoluta por conta do mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo, só olhar ao redor, que está em guerra,
né? Em guerras, vemos pessoas oprimidas, vemos injustiças, vemos partidos políticos que acabam separando amigos, separando famílias. Quer dizer, como é que nós poderíamos ser felizes num mundo, plenamente felizes num mundo onde vemos governantes tão desequilibrados, tão ambiciosos, que acabam dividindo nações, que acabam destruindo outras nações, destruindo outros irmãos? Como que nós podemos ver, por exemplo, o que aconteceu no nosso país há 1 ano e meio atrás, não é? Onde houve uma divisão dentro da nossa política. Então, eu gosto do candidato A, você do B. Aí a gente acabou vendo as brigas de família, os cancelamentos nos WhatsApp da vida, gente, os grupos se desfazendo, uma loucura. E aí eu fico pensando, meu Deus, a gente não consegue respeitar a preferência do outro. Peraí, isso é uma atitude de nós espíritas? A gente não consegue respeitar a diferença. Então a gente viu muita coisa esquisita, muita coisa feia, inclusive entre espíritas, né, colocando nas redes sociais, mostrando um certo ódio para um candidato, para outro. E aí eu pergunto, esse candidato nem sabe que a gente existe, nem conhece a gente vai brigar por isso? Tanta coisa mais importante, tanta briga boa para a gente comprar. Vai comprar esse tipo de briga? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, porque, às vezes, uma amizade que leva anos para ser construída e, de repente, por uma coisa assim, ela se quebra. E, às vezes, o rompimento é irreparável. É uma tristeza, né, gente? Dá dó, porque você vê que você fala, puxa, por uma bobagem, e aí a gente percebe quão imaturos somos ainda. Como somos infantis ainda de ficar com esse tipo de picuinha, né? Muito bem. Vamos seguindo, então. Oi? Desculpa, achei que você ia falar alguma coisa. Vamos seguindo, então, com o Emmanuel, que vai falar o seguinte. Diz o mundo, destrói os opositores. O que será que Jesus fala aqui? Aqui ele começa a falar sobre o perdão. Pede o Cristo, ama os teus inimigos. Traduzindo, não se vingue, né? Num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre bem-aventurados os aflitos, e tem também amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos, gente, é um dos capítulos mais longos do Evangelho, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto é difícil, muitas vezes é um desafio a prática do perdão. A gente sabe disso, dependendo da situação, é quase impossível. Mas é necessário que a gente fale sobre isso. Evidentemente, quando Jesus fala sobre amar os teus inimigos, não é o mesmo amor que você sente por um amigo. Até porque é uma questão vibratória. Quando a gente encontra com um amigo, o coração bate forte, né? A gente sente aquela alegria. É diferente que quando a gente encontra um inimigo. Há uma questão vibratória aí. Mas o que ele nos pede é para perdoar, para não desejar o mal e fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Não é destruir, não é se vingar, não é desejar o mal. Se for possível, se não for possível o perdão neste momento, ore por esse irmão, faça algum bem que estiver a seu alcance. Não é verdade? Porque o tempo vai diluindo, o tempo sempre vai diluindo as nossas mágoas, para que elas não se transformem em ressentimentos. Porque o ressentimento, a mágoa já começa a afetar a nossa saúde. O ressentimento, ele acaba com a nossa saúde física e emocional. Então é importante que a gente realmente respeite a opinião dos outros, aceite as diferenças, não permitindo que a maneira do outro pensar destrua o carinho que a gente tenha por ele. Novamente, que é o que vimos há pouco tempo atrás, né? Essa polarização, essa divisão nunca vista antes. Estamos vivendo momentos, né? A gente já viu, até achei interessante aqui quando colocou no PowerPoint sobre a tolerância, momentos de intolerância muito grande.
E nós não queremos ser essas pessoas intolerantes, não cabe dentro da nossa doutrina a intolerância. Continua Emmanuel dizendo, diz o mundo, renega os que te incomodam, está te incomodando? Se livra. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Ai, deixa pra lá, cancela, não fala mais, bloqueia. Nossa, isso é a coisa mais comum, bloqueia. E que fala, o que pede o Cristo? Ao que exijas 1000 passos, caminha com ele 2000. Tem muitas interpretações essa frase de Jesus, mas ele está trazendo aqui a questão novamente do perdão. A gente vai perceber que Emmanuel, a partir de agora, ele vai falar bastante sobre o perdão. Por quê? Porque é um dos atos mais difíceis de nós praticarmos o verdadeiro perdão. E aí ele continua dizendo o seguinte: dentro dessa perspectiva, a gente vive num mundo do descarte, né? A gente descarta muito facilmente. As relações, elas começam e acabam assim. Nós lembramos nos tempos, né, dos nossos pais, que para um casal se divorciar, olha, tinha que acontecer muita coisa, né? Existia todo um trabalho de tolerância, de compreensão, de entendimento, até que se não dava mais, aí sim se separava. Hoje, pessoal, é tão rápido, é tão fácil. Não concordou com uma ideia, 3 meses depois, descarta. E não é assim. Vamos começar a ser mais tolerantes, vamos começar a compreender mais o outro, a se colocar no lugar do outro. Sempre se colocar, porque às vezes o que acontece é que a pessoa não tem a mesma percepção que você. Isso é muito comum, não é? Mas é o tempo dela. É igual nós aqui, somos espíritas, acreditamos, conhecemos a reencarnação, a imortalidade da alma, e de repente a gente vai conversar, querer convencer um ateu, gente. Um ateu de Deus, que é o nosso Pai, que é o Criador do universo, causa primária de todas as coisas. Você vai bater de frente? Não. A gente respeita, é o momento dele, é a percepção dele, mas ele não tem que ser o nosso inimigo, ele não tem que estar fora da nossa vida, porque às vezes encontramos pessoas que são muito mais espíritas do que nós mesmos, sem rótulo nenhum. Então é o que vai dentro do coração, é aquilo que a pessoa doa de si para o outro, é o quanto ela serve, o quanto ela ama, independente de rótulo. Tudo bem até aqui? Vamos seguindo então. Apega-te à posse. Não é só uma questão de ter, você deve se apegar. O que recomenda Jesus? Ao que te pede a túnica, cede também a capa. É bonita essa passagem, né? Esse apego que muitas vezes nós temos, não somente às coisas materiais, mas às pessoas, né? Quantos de vocês conhecem aquelas mães ciumentas que implica com qualquer namorada que chega perto do filho? Que implica com a nora, ou com a filha, ou com o filho? O apego, aquilo que nós falávamos antes. Não vamos ser refém dos outros, que a gente acaba sendo um peso na vida do outro. Né? Deixa o outro voar, os filhos foram feitos para voar, são um empréstimo de Deus. Às vezes a gente tem apego a um amigo, então tem ciúme se o amigo dá atenção para o outro, e por aí vai, os apegos às coisas materiais que passam. Então a gente vai doar o quê? A gente vai doar do nosso supérfluo, né? Porque nossa, eu sou apegado a isso. E às vezes a gente fica apegado a tantas coisas que está lá no nosso armário 10 anos, 15 anos, a gente sabe que não vai usar, mas tem aquele apego, não consegue soltar daquilo. Então é necessário que a gente leia lá no Evangelho também a passagenzinha que fala sobre o necessário e o supérfluo. É importante essa questão. E aí eu me lembro dessa questão do apego, da parábola do óbolo da viúva. Não sei se vocês conhecem. Conhecem, né? Então, a viúva naquela época de Jesus, gente, quando a mulher enviuvava, era um problema. Ela ficava numa situação financeira muito difícil. Ela vivia à custa da caridade dos outros.
Então, ela tinha assim um mínimo para sobreviver. E é onde Jesus engrandece essa mulher, porque o gasofilácio era tipo uma caixa onde as pessoas depositavam a sua doação. Então, ela vai ver. Jesus comenta, né? Outras pessoas estavam indo lá fazer a sua doação daquilo que não lhes fazia falta, que é justamente o nosso supérfluo. E de repente ele vê essa viuvinha que vai lá e coloca aquela moedinha que não valia nada, mas que para ela faria falta. É o óbolo da viúva, aquele óbolo, aquela coisinha, aquele centavozinho que para ela iria fazer a diferença. Então é essa doação que Jesus fala, doar de nós, né? Não é a parte material, doar daquilo que nós podemos fazer, independente do material ou não, independente se a gente tem condições ou não. Quem de nós não pode ligar para uma pessoa que você sabe lá que está sozinha, ou que está doente, ou passar e fazer uma visita, ou passar uma noite no hospital com alguém? É a verdadeira doação, doar da gente, servir, porque nós viemos aqui nesse planeta para duas coisas, servir e amar. Então é essa a nossa missão. Todos nós temos uma missão, mas a missão geral de todos, comum a todos, é servir e amar. E vamos seguindo aqui com Emmanuel. Diz o mundo, fere a quem te feriu. Pisou no meu calo, eu piso de volta. Bateu em mim, toma. Me ofendeu, vai ouvir. Nossa, quanto que a gente ouve isso, né? E pede o Cristo, perdoa sempre. Então a gente vê que ele vai trazendo a questão do perdão, uma frase após a outra, e está lá no amar aos seus inimigos. E aí nós vamos percebendo com essa fala do pisou no meu calo, né? Não leva o desaforo para casa. E é interessante porque é para casa mesmo que a gente leva, né? Por que a gente leva o desaforo para casa? Porque na hora da ofensa a gente nem pensa, a gente já fala de volta, né? E às vezes fala coisa que não deve, fala coisa que não quer, no calor da emoção. Quando você passa por uma situação dessa, para onde você leva o desaforo? Para casa. Por quê? Porque você vai ter tempo de digerir aquela situação. Você vai ter tempo de conversar com alguém, de pedir conselho para alguém, de ligar para um amigo, para conseguir racionalizar aquela situação antes de levar a ofensa de volta, antes de revidar o pisão no pé. Então, gente, desaforo é para casa mesmo que a gente leva. Essa história de não leva o desaforo para casa já não cabe, já não serve para nós. A gente traz para casa, trabalha, aí sim, com a mente mais tranquila, lembrando, né, do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, a gente pode tomar uma atitude. E o perdão sempre liberta. Aquele que perdoa, ele se sente livre, é libertador. E aquele que pede também. Mas eu pedi o perdão e fulano não consegue me perdoar. Tudo bem, é um problema dele. Você já fez a sua parte. Então a pessoa muitas vezes, ela tem o tempo dela, ela precisa desse tempo para digerir. E nada como o tempo para diluir uma mágoa, né, gente? O tempo, esse aliado tempo maravilhoso, ele dilui tudo, ele dilui as nossas dores, ele dilui as nossas mágoas, não é? Ele só não dilui as nossas saudades, né? Porque saudade é algo que a gente sempre vai sentir daqueles que partiram e, como diz o Chico, é um sentimento que fere dos dois lados, tanto de lá para cá como daqui para lá. Mas também é uma questão de tempo, porque quando a gente desencarna, a gente se reúne com aqueles que nós amamos e que nos amam. Então o tempo, ele é o nosso grande, grande, grande amigo. Então, ao invés de nós termos esta atitude, fere a quem te fere, vamos silenciar, vamos dar tempo ao tempo. Às vezes a pessoa não está num bom dia, às vezes ela está passando por dificuldades que a gente não tem nem ideia do que está se passando com ela. E de repente ela nos encontrou e falou algo que ficou atravessado e a gente revida imediatamente.
Então, vamos deixar para lá, vamos procurar ser os mansos e os pacíficos dentro lá das bem-aventuranças que Jesus nos aconselha, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E seguindo nesse raciocínio, diz o mundo, descansa e goza. E Jesus, avança enquanto tens luz. Não vamos deixar a nossa evolução espiritual para depois, não, gente. Nós somos espíritos imortais, sim, temos a eternidade para evoluir, mas nós vamos ficar parados, aí a gente volta lá para aquele começo, levanta-te e anda. Muita gente fala, agora não, nessa encarnação, sem condições não consigo, a gente dá umas desculpas, não vai dar. Aí a gente quer deixar para a próxima, e aí a gente entra lá de novo no que Emmanuel fala, não deixe para depois, faça agora. O mundo está sempre dizendo isso, está na hora de você descansar. Claro que chega uma certa idade na vida de todos nós que o ritmo vai diminuindo, não é verdade? A gente vai se aposentar, vai envelhecendo, então o nosso corpo não é mais o mesmo. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que parar e ficar tricotando em casa o dia inteiro. Gente, a pessoa que envelhece com alguma atividade, ela envelhece com muito mais saúde, com saúde mental. Então, nós fizemos um bate-papo bem bacana lá no SEAC sobre a mulher e o envelhecimento. Gente, rendeu assim 2 reuniões de 4 horas, para vocês terem uma ideia de tanta coisa que a gente falou. Porque o envelhecimento é natural, claro, todos nós, né, queremos passar pela fase de prata, né, pela melhor idade, claro que sim. Mas isso não quer dizer que nós vamos nos acomodar. Há tanta coisa que a gente pode fazer. Nós podemos envelhecer de uma forma saudável, se socializando. Por exemplo, vindo às reuniões da Casa Espírita, participando dos eventos, participando de um clube do livro, um clube de leitura. Há tanta coisa bacana. O aposentado que aposenta e fica parado em casa, gente, ele deprime, ele morre mais cedo. E as estatísticas de deprimidos, de depressões na velhice é muito alta. Por quê? Porque o idoso, dentro da nossa sociedade, infelizmente, porque no Oriente já não é assim, ele começa a passar a ser um pouco invisível, né? Parou de produzir, parou de ajudar, então ele fica meio de lado. Não. Nós vamos mudar essa mentalidade. Meu Deus do céu, a gente sabe que no Japão, sabe que existe o Dia do Idoso? É maravilhoso, o Dia do Idoso. Eles honram tanto a terceira idade, tanto o idoso, que, por exemplo, numa família, quando alguém tem que tomar alguma decisão financeira, seja lá o que for, quem que eles vão consultar? A pessoa mais velha da família. Existe um respeito tão grande. Por quê? Porque a pessoa já vivida, que adquiriu sabedoria, que tem experiência de vida. Então, há que se envelhecer com saúde. E as pessoas mais jovens ter esse olhar para o idoso. Somos nós, hoje, que vamos estar lá. Começa por hoje, né? Eu me vejo há 30 anos atrás e me vejo hoje. São 2 pessoas diferentes, são 2 Márcias diferentes. Por quê? Porque a gente vai amadurecendo. Então, o nosso olhar vai mudando, a gente vai ressignificando uma série de coisas. Os nossos valores, princípios vão ficando mais firmes, mais sólidos. Então, há que se respeitar e há que se trabalhar diante disso. E deixa eu ver o que eu queria... sim. E nessa questão da idade, nós não devemos nunca nos isolar, não podemos nos estacionar, e isso tem que ser conquistado desde agora. Então, vamos avançando enquanto temos luz, vamos trabalhando enquanto temos luz. Tudo bem até aqui? Tá quase acabando, tá, gente? Mais um pouquinho de paciência. Ok. Diz o mundo, censura como quiseres. Oh, meu Deus, critica todo mundo, né? Ninguém faz crítica nenhuma aqui, né? Acho que nessa casa aqui ninguém critica nada, tá maravilhoso. Pede o Cristo, não condenes.
Temos que parar de reclamar, gente, de criticar os outros, de censurar o mundo. Se Jesus era um espírito, que é espírito puro, não fez isso enquanto esteve aqui entre nós encarnados, quem somos nós para criticar o outro, né? Para apontar o dedo, para julgar? Será que o nosso telhado, por acaso, não é de vidro também? Então, toda vez que nós criticamos o outro, nós deixamos de olhar para dentro de nós, né? A gente está olhando, e muitas vezes quando a gente faz a crítica ao outro, é o espelho, é aquilo que está guardado lá no nosso subconsciente, que é quem dirige, na verdade, a nossa vida e não o consciente, mas que a gente não enxerga, porque ele fica lá tão escondidinho, aí a gente consegue enxergar no outro, e critica, e julga, mas na verdade é o espelhamento daquilo que temos, daquilo que somos, não é? Então, vamos parar com isso e olhar mais para dentro de nós. Vocês já observaram, existem, aliás, pesquisas, que se nós ficarmos perto de uma pessoa por mais de meia hora que só reclama, o nosso cérebro quase que encolhe. A gente sai drenado. Não dá para aguentar, gente. A gente sai se arrastando. Eu já passei por essa experiência. E é verdade. Eu tive que sair da casa, dar uma volta, entrar em contato com a natureza, respirar. Eu falei, nossa senhora, vai sufocando. Então, as críticas acabam sendo um vício, assim como a maledicência, né? Às vezes a gente vicia em criticar, a reclamar, a criticar e reparar em tudo. Então a gente critica, né? Olha fulano, nossa, olha como envelheceu, olha como engordou, ou tá magro demais, olha a roupa, olha isso. Esse olhar crítico que a gente tem, que a gente precisa parar com isso, né? Não censurar, não condenar, ser indulgente. Oh, gente, que maravilha, a indulgência. O que é a indulgência? Está lá também no Evangelho. A indulgência é se você enxergar o defeito do outro, porque enxergar, a gente acaba enxergando, mas não divulgá-lo. Ou seja, vamos enxergar as coisas boas que essa pessoa tem, ao invés de fixar o nosso olhar nos defeitos, porque todos nós temos. Não adianta, ninguém aqui é perfeito, não é? Então, o que é ser indulgente? É não enxergar o defeito do outro. E se enxergar, não divulgá-los. Deixa para lá. Faz de conta que não viu. Não fale, não comente, não critique. Muito bem. Vamos então, seguindo aqui, com a fala de Emmanuel. Não repares os meios para alcançares os fins. Os fins justificam os meios. Se for preciso, a gente mata. Que horror. E pede o Cristo: serás medido pela medida que aplicares aos outros. É exatamente o que nós estamos vendo no mundo de hoje, né? Os fins justificam, sim, os meios. Isso está dentro da ética, isso está dentro da moral, isso está dentro do respeito. Infelizmente, é o que nós assistimos hoje dentro dos cenários políticos da humanidade. Eu quero aquele país, então eu vou lá e mato, eu destruo, não me importa, eu quero. Aonde está a moral? Aonde está a ética? Vocês lembram daquela parábola dos credores e devedores? Intitulada como também o maior mandamento, que é fazer aos outros aquilo que gostariam que fizessem a nós. A parábola rapidamente diz o seguinte, que tinha um rei que tinha os seus servos. Aí ele manda um dos seus servos cobrar a dívida de um dos seus servidores, que lhe devia 10.000 talentos. Quando ele encontra esse servidor fala, olha, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro para pagar, me dê mais um tempo, pede para ele ter um pouco mais de paciência, porque ele foi ameaçado. Se ele não pagasse a dívida, ele ia perder, né? Naquela época, o rei ia ficar com a mulher e os filhos dele, e ele ia para a prisão. Bom, aí o servo levou essa notícia ao rei, e o rei falou, não, tudo bem, ele vai ter o tempo dele. Por fim, eu perdoo a dívida dele. Nossa, ele ficou todo feliz. Só que esse mesmo servidor, saindo de lá, encontrou um sujeito que lhe devia 100 dinheiros. O que ele fez? Ele pega o cara pela camisa e fala, meu querido, eu quero que você pague
a minha dívida. E este homem não tinha dinheiro. Ele falou, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, me dá mais um tempo, tenho um pouco mais de paciência. Ele falou, não, se você não pagar, você vai para a prisão, você, tua família, acabou, eu não vou perdoar essa dívida. E foi isso que ele fez. Esse servo assistindo essa cena triste, ele leva essa notícia para o rei. Aí o rei se zanga, fala, como assim? Eu perdoei a dívida dele e ele não conseguiu perdoar a do outro, então ele manda-o prender. Então isso serve, é uma parábola simples, mas que serve para a gente entender que devemos sim, sempre, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para se colocar no lugar do outro. Vocês percebem como Emmanuel vem falando do perdão, nessa segunda parte, perdoa, perdoa, perdoa. Ele vem insistindo, porque ele conhece a natureza humana, ele sabe da nossa dificuldade em perdoar. E terminando, diz o mundo, aborrece os que te aborreçam, está me aborrecendo, vou transformar a sua vida em um inferno. E o Cristo, ore pelos que te perseguem e caluniem. Ou seja, já falamos sobre isso, não revidar o mal pelo mal. Se temos um problema com alguém, chame essa pessoa, dê uma segunda chance, tome um café com ela. Né? Muitas vezes a gente percebe que um amigo está estremecido, às vezes a gente não sabe a razão. Liga para ele, fala, olha, eu estou te sentindo meio distante, a gente não tem se falado mais, vamos tomar um café, eu te fiz alguma coisa que eu possa te ajudar ou fazer para reparar qualquer mal que eu tenha feito. Então vamos sempre com esse pensamento. Muitas vezes o nosso orgulho não permite que a gente tome esse primeiro passo, mas é preciso que a gente já vença nessas picuinhas, essas pequenas coisas. E encerrando, diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Aí vem Jesus e fala, provavelmente nesta noite pedirão tua alma. E o que amontoaste, para quem será? Novamente, Jesus está falando do apego, né? E aí a gente vê que em face desses dois modelos, o modelo do mundo, onde nós estamos rodeados por tentações, distrações, por todo tipo de sentimentos, e vemos o modelo do Cristo. No livro Joana de Ângeles, ela fala uma coisa muito, muito bonita, não da série psicológica, mas da série mais antiga. Ela diz que Jesus vê a todos nós como espíritos perfeitos. E é uma verdade. A gente lembra da passagem quando Públio Lentulus encontra-se pela primeira vez com Jesus para pedir a cura de sua filhinha que estava com lepra, a Flávia. Essa passagem é lindíssima, está no livro Há 2000 anos. O que acontece? Jesus encontra, Públio Lentulus encontra com Jesus, mas ele não se rende à grandeza do mestre. Ele não compreende ainda quem é Jesus. E Jesus sugere a ele, você vai me seguir agora ou daqui a milênios? E depois de milênios, quem era o Públio Lentulus? Emmanuel. Então Jesus, quando teve esse encontro, ele não estava enxergando Públio Lentulus ali, ele já estava vendo Emmanuel. E assim que o mestre vê a todos nós, ele nos enxerga não como somos hoje ou o que fomos lá atrás, como ainda espíritos imperfeitos, né, que erramos, fazemos bobagens, arrumamos encrenca. Ele nos ama tanto que ele já nos enxerga lá na frente, como espíritos perfeitos, que um dia todos nós teremos. Por isso, nesses momentos de crise em que estamos vivendo, onde parece que o mundo virou de cabeça para baixo e a gente perdeu a referência, já não sabe direito o que é certo, o que é errado, vamos seguir Jesus. Vamos fazer o que pede o Cristo. Vamos deixar esses valores do mundo de fora. Nós já fomos aquilo. Hoje nós queremos ser o que o Cristo nos pede. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Portanto, gente, a escolha é nossa. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos nós.